Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos amados cristãos ortodoxos, chegamos hoje ao quinto domingo da grande e santa quaresma. O Evangelho de hoje, segundo São Marcos, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dando-nos uma grande lição a respeito de como deve ser o nosso comportamento em relação às coisas relacionadas a poder. No mundo, nosso Senhor disse bem aos seus discípulos, em relação a nossos cargos, nossas chefias, nossas posições, tudo se dá em função daquilo que é o senhorio, o domínio. Uns mandam sobre os outros obedecem. Também é bom que seja assim, que haja hierarquia, para não vivermos também a ausência da ordem e não vivamos um caos. Mas na igreja as coisas, ainda que também possuem hierarquia, são um pouco diferentes. A base de nossas convivências nunca deve ser aquilo que é simplesmente o autocentralismo, sermos autocentrados em nós mesmos. Ao mesmo tempo, termos o nosso poder, nossa autoridade baseado em ganância, em orgulho, em arrogância, em altivez, em simplesmente aquilo que é uma resposta às nossas próprias convicções e aspirações na hora de comandarmos. Na igreja, como bem disse o Evangelho de hoje, o Filho do Homem, assim como o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir, assim também deve ser entre vós. E é por isso que ele administrou os seus dois discípulos, quando vieram pedir que um estivesse à sua direita, outro à sua esquerda. Nosso Senhor veio pedir a eles que, por favor, pensassem que, na verdade, se quisesse isso, não caberia a ele conceder, porque, como nos explica nossos santos padres, alguém que mereça o troféu tem que ter primeiro completado a corrida. É algo ridículo que o imperador, simplesmente na hora de dar o prêmio, a coroa para aquele que completou a corrida, que o imperador conceda a sua majestade, dê a coroa para alguém que não participou da corrida. Então, como diz nosso Senhor, isso não cabe a mim, cabe ao meu Pai. Que sentido? Cabe a vocês primeiro entenderem se podem beber do cálice que beberei, ou seja, sua paixão, seu sofrimento, martírio, e do batismo em que eu vou ser batizado, ou seja, daquilo que é o batismo de remissão de pecados, ou seja, a morte para esse mundo, a perseguição. E de fato, mais tarde passaram-se os anos, no ano 70, a queda de Jerusalém, e mesmo antes disso, alguns já estavam sendo martirizados, como Santo Estevão, também São Tiago foi martirizado, também São João foi martirizado, e de fato beberam o cálice como Jesus bebeu, e então certamente puderam usufruir da glória que ele também usufruiu. Mas naquele momento eles não entendiam isso, estavam ainda muito cegos em relação ao que significavam essas coisas, e portanto pediam coisas que não sabiam o que estavam pedindo, apenas estavam, como eram mais jovens, os mais jovens discípulos, Tiago e João, os dois irmãos, e outra parte do Evangelho, nós vemos hoje Marcos, mas em outra parte do Evangelho, se diz que a mãe deles foi pedir em nome deles, que Nosso Senhor pudesse dar um lugar à direita da glória e outro à esquerda. Pessoas ainda que estavam no nível espiritual de entendimento ainda baixo e não entendiam o que estavam pedindo. Nosso Senhor mesmo diz, vós não sabeis o que pedis, porque na verdade isso tem que ser conquistado através de uma vida de renúncia e antes de tudo uma vida de serviço, porque de fato aquele que é humilhado será exaltado e que se exalta será humilhado. Às vezes, quando nós escutamos essas coisas, pode parecer que vai realmente contra a nossa própria natureza humana, e de fato muitas vezes o vai, que nós realmente temos um coração serviçal, altruísta, que nós estejamos, em vez de querer sermos servidos, servir, e que na hora de dominar a autoridade e o poder, que isso seja na verdade demonstrado com estarmos sempre tendo, se temos o poder em si mesmo, em nós, que seja para na verdade fazer coisas benéficas para a comunidade, para a igreja, especialmente no que diz respeito aos cristãos ortodoxos, em relação ao exemplo máximo do nosso Senhor, que, ainda que pareça para nós algo completamente contrário à nossa natureza, nosso Senhor, aqui está a grande diferença entre nosso Senhor e os falsos deuses. Nosso Senhor, quando deu esse mandato, veja, quem quiser ser o primeiro, seja o primeiro a servir a todos. Isso pode parecer realmente uma grande loucura contra a mentalidade humana caída, a nossa natureza humana caída. Mas o Senhor, diferentemente dos deuses falsos, não é um Deus que dá comandos e ordens e fica apenas no céu, sentado no trono, observando como nós cumprimos. A grande diferença do cristianismo para os falsos credos é que nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo
usurpação ser igual a Deus, mas sendo Deus, tomou a natureza da criação, tomou a natureza de sua criatura, e com isso pôde fazer um movimento que nos deu o maior exemplo, pois um Deus se fez homem, se fez criatura, participou também daquilo que é a natureza criada, ou seja, assumindo a natureza humana no Pai, sendo ele eterno sem princípio, mas da Virgem nascendo no tempo para fazer-se homem igual entre nós, com exceção do pecado. Somente esse movimento que nosso Senhor fez, existem vários nomes gregos para mostrar até como dá esse movimento de nosso Senhor saindo do Kairos, entrando no Cronos, ou seja, saindo do tempo eterno, da eternidade, o tempo de Deus, onde não há tempo como o nosso, e entrando naquilo que seria o tempo contado. Há também toda uma palavra a respeito do seu rebaixamento, todo esse movimento, toda uma teologia para mostrar como o nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo não usou do ser igual a Deus um termo de usurpação, mas abandonando aquilo que seria a sua autoridade, supremacia, se fez homem, ainda que com sua natureza divina nunca deixou o seio do Pai. Ninguém percebia que ele era Deus. Ninguém na rua cumprimentava: bom dia, Deus, como vai você? Dá-me tua bênção. Não, o tratavam como simples homem, porque ele escondeu bem sua identidade até o momento de sua glória. Pelo contrário, muitas vezes escarneciam seus próprios primos, seus irmãos, por parte de seu pai adotivo José, muitas vezes o abominavam como uma pessoa sem significância. Seus próprios parentes, nós vemos na própria Evangelho que quantas vezes os próprios parentes são os primeiros que escarneceram nosso Senhor. Mas ele em nenhum momento exigiu respeito, exigiu: ei, alto lá, vejam bem como estão falando comigo, não sou um igual entre vocês. Ainda que tenham aparência humana, eu sou Deus. Não, isso nós vemos nas mitologias gregas. Mas nosso Senhor não é um Deus que manda as coisas para nós de maneira altiva e não venha cumprir. Tudo o que ele ordenou da lei de Moisés, no Antigo Testamento, ele se fez homem no auge dos tempos e também cumpriu cada letra da lei em si mesmo, até melhor do que qualquer outro homem, dando exemplo, número 1, antes de todos, do que é que se deveria fazer. Então, nosso Senhor se rebaixou não somente em sua vida terrena, mas até em sua morte, a morte mais vergonhosa, que era uma execução pública, segundo o Império Romano, da crucificação. Não existe uma morte mais vergonhosa e mais miserável do que morrer numa cruz, numa execução pública. Ele que era inocente e não tinha nada provado contra si, nem mesmo segundo o juízo humano. Muito menos no juízo de Deus. Além disso, não somente sua morte, sua encarnação e morte, mas até mesmo quando sua alma separou-se de seu corpo, sua alma rebaixou-se a ir até o mais sombrio dos locais que poderiam existir do cosmos, chamado o Hades. O próprio Deus se sujeitou a descer ao Hades e não somente a entrar nas suas portas, mas descer ao mais baixo dos calabouços, o lugar mais escuro, mais fédico, onde estava justamente nosso primeiro pai Adão. E de lá resgatou com eles, não só Adão, mas toda a humanidade. Ou seja, até onde fosse possível ir, até na realidade espiritual e invisível, nosso Senhor, na realidade visível e terrena, foi ao ápice do cúmulo do absurdo de humilhação, uma morte de cruz, e na realidade espiritual foi também ao máximo do que poderia humilhar-se. Na realidade visível, até a câmara mais baixa, mais trancafiada, mais obscura do Hades, a cela de Adão. Então, como nós podemos agora dizer que, ainda que isso pareça contra a nossa natureza, como pode dizermos que nós não temos exemplo e achamos muito estranho esta questão de que nós devemos servir e não querer sermos servidos? Que, na verdade, a mente de Deus é servir, a mente de Deus é estar com o coração que sempre está a serviço de todos, e por isso Deus é o número 1, porque ninguém faz isso melhor do que Ele. Mas se nós quisermos sermos iguais a Deus, ou do seu time, da sua família, da sua mentalidade, cabe abandonar todo o orgulho e começar a servir cada um da maneira mais exagerada que possamos imaginar em nossa concepção,
porque Deus também fez isso. Não foi um exagero que Deus baixou até o Hades? Não foi um exagero que Deus permitiu receber cusparadas e bofetadas? Ele, que criou o homem do pó e modelou seu corpo com toda a perfeição, permitiu que esse mesmo corpo que um dia ele criou, esses membros, os dedos, as palmas, um dia também, quando criou o homem, sabia que um dia o próprio homem iria esbofeteá-lo. Quem pode sondar os entendimentos de Deus? Quem pode imaginar até onde vai o amor de seu Deus por suas criaturas? Então, diante disso, é uma vergonha para nós, quando nós queremos colocar o nosso orgulho, dizer que queremos viver para o nosso próprio sucesso, em primeiro lugar, o nosso bem-estar, nossa preguiça, nosso sono, nossas condecorações, nossos títulos, nossas medalhas. Tudo isso é uma grande besteira. Se o mundo quis nos glorificar por isso, ok, façamos como os czares, que eram santos, como Alexandre de Neva, como os próprios bispos, quando também eram condecorados pelo seu clero, pelo seu povo, como grandes autoridades, como Crisóstomo, enquanto dava sermões. Aqui nós damos sermões de 8 minutos, podem contar no cronômetro. 8 minutos, as pessoas já estão dormindo ou desconcentradas. Eu não devo ter falando aqui hoje, mais ou menos, digamos que 7 minutos. Daqui a 1 minuto as pessoas começam a desconcentrar, ficam sonolentas. É a média da força atual do homem atual. Mas, São João Crisóstomo dava sermões de 2h30, e as pessoas estavam atentíssimas, vigorosas, sedentas, e durante o sermão mesmo, antes de ele acabar, as pessoas batiam palmas. E ele dizia, não, se querem me elogiar, então que vivam as coisas que estou dizendo, e que antes de tudo o Evangelho nos diz. Então veja o exemplo de Crisóstomo, não se gloriou a si, mas glorificou a Deus, e a sua glória, ele disse, a minha glória, meu parabéns, as minhas oportunidades de bem-aventuranças estão naquilo que é que vocês sigam os mandamentos. Essa será a minha glória e o meu elogio, porque isso não há nada que alegre mais a um pastor, a um pai espiritual, do que ver o seu rebanho fazendo aquilo que é dito, aquilo que é estimulado, aquilo que é admoestado. Essa é a alegria dos pastores. Então, todos os santos, a igreja tem inúmeros exemplos de não só Deus que não ficou no trono sentado dando ordens, mas veio executá-las, dando exemplo de servidão, e também inúmeras categorias de santos, vejam, mulheres, crianças, mártires monásticos, ascetas, que também deram exemplo em suas biografias de como na prática servir o próximo. Exemplos até loucos e exagerados, como São João Esmoler, que era patriarca de Alexandria, e as pessoas, ele desenvolveu um ato sério que as pessoas achavam que ele estava louco. Como Alexandria era uma cidade metropolitana, que arrecadava muitas fortunas de dinheiro por dia, com todas as suas paróquias, capelas e catedrais, fora a própria sé patriarcal, então ele tinha muito dinheiro por dia chegando designado para o patriarca. E ele então resolveu colocar uma parte do dia após a liturgia, um horário determinado, que as pessoas mendicantes, quem quisesse na verdade, até ricos, ele dava dinheiro. Se chegasse na fila, e ele dava o que a pessoa pedia. Ainda que a pessoa pedisse uma quantidade exorbitante, louca, na mesma hora ele pedia ao seu auxiliar, o diácono, que ele pedia que, por favor, busque no cofre tal quantia dessa pessoa. E, às vezes, as pessoas viram que ele era tão, assim, loucamente bondoso, que eram abusados, e saíam da fila no mesmo dia, e entravam de novo na fila, para no mesmo dia receberem segunda doação, antes de terem gastado a primeira. E todos viam e sabiam, isso já não é mais caridade cristã, isso é abuso. E São João Esmoler era admoestado por seu diácono desde 100, hoje já passou na fila, é a segunda vez que vem, nem gastou, está fazendo da igreja um banco. E ele disse, desculpe, mas Deus está me testando. Isso pode ser um teste para mim de Cristo, então não vou nem olhar quem está ou não está a segunda vez na fila, apenas, por favor, querido irmão diácono, entenda a minha situação, eu te peço, dê a pessoa. Se ela na sua consciência, Deus quiser admoestá-la, que ela está fazendo algo errado, ok, mas não cabe a mim negar esse dinheiro, senão isso pode ser um teste para mim, então eu darei pela segunda vez e que cada um siga sua consciência. Veja até onde ia o exemplo de coração serviçal do patriarca João Esmoler, o grande exemplo dos santos, em espanhol dizemos santos limosneiros, aqui dizemos um dos santos anárgidos. Bem, nós temos também exemplos de São Martinho de Tours, temos infinitos exemplos na igreja que mostram São Filarete misericordioso, o qual era um homem casado, tinha grandes rebanhos, tinha grande dinheiro, mas foi dando parcelamente suas coisas conforme as pessoas pediam aos seus vizinhos, até que, certa vez, o que sobrou a ele foi apenas um único gado
depois de ter dado tudo o que tinha, a mulher já odiava por essa caridade exagerada, e depois veio uma vizinha e disse para ele, veja, ontem roubaram o meu gado, não tive nada mais, era o meu sustento, e ele por último deu até o seu último gado, sua última vaca, e ficou sem nada, e sendo casado e tendo filhos, isso foi um escândalo para sua mulher, mas ele disse que no coração dele ele não achava forças de negar, era impossível para ele negar, e que se Deus quisesse deixar ele sem nada, deixaria, se quisesse providenciar algo, providenciaria, e isso foi, acabou que ele teve que morar sozinho até, porque isso foi escândalo, estabilizou toda a sua família, que ele teve que morar sozinho, já que quisesse manter esse modo de vida de caridade, e sua esposa teve que viver de corpos separados, junto com sua filha. E então o que aconteceu foi que a igreja nos mostrou grandes exemplos de que nós somos muito envergonhados quando estamos, infelizmente, não seguindo o exemplo de Deus, que foi o ápice da humilhação no mundo terreno, no mundo espiritual. Todo o cosmo, Deus foi às quinas, a todos os cantos mais baixos, Deus percorreu por amor ao homem, para dar exemplo ao homem. E os santos que o amaram e o agradaram pelos séculos dos séculos, também o seguiram esses mesmos passos. Por isso, nosso Senhor, ainda que desceu ao Hades com sua alma, cumpriu aquilo que foi dito, quem se humilha será exaltado. E ele de fato desceu ao lugar mais profundo do Hades, mas ao terceiro dia ressuscitou, e depois houve sua ascensão. E quando ele ascendeu, ele também ascendeu ao ápice dos cantos mais superiores que pode existir na criação, ou melhor, do mundo até invisível e até da eternidade. Ainda que os anjos também participam, de certa maneira, da eternidade, adorando ao Senhor, Deus, Sabaoth, nenhum deles pôde sentar no trono de Deus. E muito menos o humano do que imaginam isso. Mas nosso Senhor, em sua natureza humana, em sua hipóstase humana, com sua carne ressuscitada e glorificada, não meramente com sua natureza divina apenas, mas até mesmo com seu corpo ressuscitado e glorificado, deificou de tal maneira a natureza humana, que ela agora participa da graça do trono da divindade, e todo aquele que é batizado, crismado e se purifica, e exaltado e deificado, também participa da mesma glória do Pai e do Espírito Santo, através das energias da Trindade. Então, meus amados cristãos ortodoxos, nosso Senhor mesmo mostrou, aquele que mais se humilhou, também foi o que, como homem, também foi o mais exaltado. Porque não estamos dizendo que ele simplesmente voltou ao trono. No trono, ele nunca deixou o trono enquanto Deus. Agora, enquanto homem, enquanto sua natureza humana, ele sentou à direita do Pai, que significa, essa direita do Pai não existe, não é um local plenamente dito, significa a glória da divindade do Pai. Porque o Pai é invisível, como pode dizer, o trono ele está sentado e o seu braço direito está o Filho. Não, isso não existe, isso é uma mentalidade humana. Na verdade, contemplando para além da razão, nós sabemos que significa a glória do Pai e do Espírito Santo, desta glória, de uma maneira que chama-se o Reino dos Céus, está Cristo, inclusive, com o seu corpo humano. Todos aqueles que ressuscitaram em Cristo, deificados, participarão desta mesma glória. Desde que também cumpram esse mandamento de servirem e não quererem ser servidos, e se humilharem para um dia assim serem exaltados. E por isso, meus amados cristãos ortodoxos, nós vimos que nosso Senhor, além desses exemplos que eu narrei até aqui, também nos deu o exemplo até do arrependimento. Como pode ser que um Deus, sendo o eterno, ainda sem pecado, viesse inventar para nós a mania que teve de, mesmo ser sem pecado, percorrer os caminhos do pecador? Isso tornou sua mania para Cristo, um vício. Onde ele ia, andava, estava imitando o percorrer dos pecadores, ao ponto de Pedro lavar pés e dizer, Senhor, sou eu que tenho que lavar os pés. Não, se não lavar os teus pés, não pode ter parte comigo. Senhor, lava-me então o corpo inteiro, a cabeça, a nuca, as orelhas, o nariz, os pés, tudo. Lava-me inteiro, porque eu quero estar contigo. Depois, no Jordão, nosso Senhor se dirigiu ao batismo e o perplexo precursor disse, mas sou eu que tenho que ser batizado por ti, e tu vens a mim? E como narram nossos cânones e nossas explicações patrísticas, os anjos rápido, quando viram aquilo, até onde iria nosso Senhor, que ele iria inventar ali naquele momento, esse mistério, esse sacramento seria fundado ali. Os anjos não tinham outra escolha a descer do céu e colocar-os como na rosícones, com seus mantos, com as mãos em posição de serviço, em seus mantos. Claro, isso é uma imagem
simbólica daquilo que é o corpo angelical invisível, e aguardaram ver o que Nosso Senhor ia fazer, até onde iria. O homem Deus, sem pecado, iria agora baixar-se nas águas como se fosse um pecador nesse estado de limpeza. Mas Nosso Senhor estava, na verdade, limpando a natureza humana e instaurando o batismo em sua carne. E o precursor, tremendo, com as mãos trêmulas, colocou as mãos em cima da cabeça do Senhor e o baixou 3 vezes sobre o Jordão. A criação, ao menos para dar uma satisfação diante disso, até o Jordão, quando Nosso Senhor baixou, retrocedeu pensando, não posso fazer isso, ainda que sou uma criação inanimada, vou retroceder, não tenho como me cobriste. E Nosso Senhor disse, cala-te, e vamos fazer aquilo que tem que ser cumprido. E o Jordão, portanto, borbulhando, mostrando a graça do batismo, encobriu Nosso Senhor. Isso foi visível, isso foi um milagre de 2000 anos atrás, mas acontece todos os dias da festa da Teofania, segundo os templos da Igreja Ortodoxa, e segundo a nossa festa da Teofania, da Epifania do Senhor, em 19 de janeiro. Por isso, Nosso Senhor teve essa mania de percorrer os caminhos dos pecadores, sendo eles sem pecado. Mas depois do batismo, foi demais. Ele foi querer se arrepender, entre aspas, por nós antecipadamente, de nossos próprios pecados, indo 40 dias jejuar além do Jordão, sendo que ele mesmo não precisava disso. Mas ele quis atrair o demônio para que o tentasse, e em sua força humana vencesse as 3 tentações genéricas que Satanás sempre tenta nós, os humanos. A tentação da avareza, a tentação da concupiscência e a tentação da arrogância e do orgulho, da ganância, da altivez. E Nosso Senhor, atraindo o demônio para ali, ainda que não necessitava de um arrependimento, foi, portanto, ativar as energias do batismo em sua natureza humana e insuflando na natureza do homem caído, agora que ele assumiu o poder de derrotar Satanás através de jejum e oração. E 40 dias não comeu nem bebeu nada e sentiu fome. E os anjos foram servindo mais uma vez dizendo, até onde vai os movimentos de Cristo pela humanidade? É isso que nós aguardamos até agora, ó céus. Nosso Senhor e Salvador realmente veio para salvar o seu povo. E de fato ensinou-nos até mesmo como ter a maneira de arrepender-se, através de recolher-se em jejum e oração. E aqui nós estamos hoje comemorando a imagem do arrependimento. O ícone da metanoia, chamada Santa Maria do Egito. Esta mulher, que também, a exemplo de Senhor, literalmente foi para os mesmos lugares onde o Senhor jejuou os 40 dias, ela também foi guiada pelo Espírito Santo para que fosse também ser o ícone de arrependimento, a exemplo do Senhor, nos mesmos lugares onde o Senhor jejuou no deserto, além do Jordão. E por isso, a igreja quer nos coroar hoje, queridos amados cristãos ortodoxos, com esse último domingo da Quaresma, onde nós chegamos ao ápice do que significa o jejum quaresmal, as 4 dezenas mosaicas. No primeiro domingo, a Santa Igreja nos mostrou que a base do nosso arrependimento só existe força para se arrepender de fato dentro da ortodoxia, porque nela está a graça de Deus, como nós vimos até mesmo através dos ícones. Os ícones são a força da igreja, de sua tradição, de sua doutrina, que provam-nos que ali está a vitória sobre todas as heresias, e uma vez que temos o conforto da sobriedade, de que temos a verdadeira fé que nos foi revelada a Deus mesmo, não por uma mente humana, mas a fé que Deus revelou diretamente ao seu povo, Israel, depois do lapso dos tempos por nosso Senhor e os apóstolos. Dentro dessa fé existe a força para o arrependimento. Fora dessa fé, o arrependimento é como quebradiço. Ele enfraquece, perde sua força. Então, primeiramente, estamos dando verdadeira doutrina. Depois a igreja nos deu um exemplo do que é ser um cristão ortodoxo, do que é uma pessoa que torna-se um confessor de fé, nem sob torturas ou sob todo tipo de adversidades. Na figura de Gregório Palamas, vimos como os cristãos ortodoxos defendem a fé em situações desafiadoras, em situações de tortura, porque ele crê na deificação e não nega ela e tenta vivê-la ao máximo possível em seu exemplo de vida.
Depois nós vimos também que a maneira de ativar esta energia incriada, a força e base de todo o cristianismo, é a cruz de nosso Senhor. O arrependimento só existe quando nós negamos nossa vontade e corremos para aguentar violentamente todos os sacodes para lá e para cá que o demônio nos colocará, que Deus nos provará, como o ouro do crisol, crucificamos, agarrando-nos com a cruz até o fim, negando nossa vontade, crendo que se Deus derrotou o diabo e superou a sua vontade humana, submetendo a vontade humana à divina, por amor ao homem e a seu Pai Celestial obediente, e nisso, nessa ferramenta da cruz, ele teve essa força, então nós também obteremos. Por isso, a base do arrependimento é a cruz. Sem a cruz, não há como ligar essa chave de ignição que causa ao homem arrependimento. E nós vimos que a maneira de crucificar-nos em detalhes, como carregar essa cruz, vimos na figura de São João Clímaco, no quarto domingo da quaresma, domingo passado, onde em detalhes, como que o médico colocando a bula, faça isso, faça aquilo, a sua terapia, acorde de manhã, tal hora, durma tal horário, coma mais fibras, mais proteínas, tal horário, quando for gastar energia, coma carboidratos assim, assado. Assim, nessa mesma questão em relação à vida espiritual, São João Clímaco nos tem uma bula como médico, detalhe por detalhe, como essa terapia para curar a mente, a vontade caída, nossa obstinação para o pecado, negar a nossa vontade, ter uma triste alegria de saber que infelizmente temos muitos pecados não arrependidos, mas ao menos oferecemos a Deus um coração contrito por não termos arrependimento. E nosso Senhor, em troca, nos dá a alegria inefável, a sua alegria do Espírito Santo, que é essa a aflição interior que purifica e dá ao homem alegria produtora de lágrimas. Nós vimos também que, portanto, tudo isso desemboca hoje na figura de Maria do Egito. O exemplo do arrependimento. Vimos todos, desde o domingo da ortodoxia até São João Clímaco, os detalhes, e agora essa igreja como nos fecha com chave de ouro a imagem do que significa viver todos esses detalhes da escada. O que significa ver em carne e osso como é uma pessoa que subiu esses 30 degraus da escada e chegou na ascensão espiritual. Ainda que tenha passado pela mais vergonhosa vida de pecado, não importando da onde nós vamos começar a subir essa escada. Pode ser nos calabouços mais profundos do Hades, mas a escada pode descer os degraus até lá. A pergunta é, subiremos? Porque essa escada necessita que ninguém vai nos empurrar. Nós temos que ir e nos agarrar com quem já está lá em cima, para que nos puxe, que são os santos. Mas, portanto, a Santa Igreja nos traz a figura de Santa Maria do Egito. Santa Maria do Egito, portanto, com o ícone do arrependimento, era uma menina que desde os 12 anos de idade, como ela mesma narra em título de si mesma, foi escolhida para ser vaso do diabo. A 12 anos de idade, ela resolveu afastar-se da companhia de seus pais e narra a sua biografia que por 17 anos viveu com uma prostituta, ainda que nem recebesse pagamento por isso, apenas para a sua satisfação de prazeres, em saciar-se e também ver os homens saciados a seu bel prazer. E se fazemos as contas, então dos 12, quando passamos lá para os seus 29 anos de idade, é quando Santa Maria do Egito, de alguma maneira, impelida, quando havia uma embarcação que ia de Alexandria para Jerusalém, da festa da exaltação da Santa Cruz, Deus, que era paciente, a atraiu usando suas próprias paixões, não outra coisa, não sermões, não bate porta para dizer, venha, aceite Jesus Cristo, aleluia, irmã, venha, afaste dessa vida, que essa vida te dará o fogo do inferno. Não, nosso Senhor utilizou as próprias paixões, as ferramentas que ele tinha, ele trabalhou e colocou ela em rumo a Jerusalém. Quando chegou ali, obviamente, ela, como toda a multidão, por uma questão de costume até, foi tentar venerar o madeiro da cruz, ainda que nos dias que antecederam a festa, narra sua biografia em detalhes, até nos dias em Jerusalém, que antecederam a festa, quando ela desembarcou ali, também levou inúmeros homens aos mais terríveis tipos de prazeres pecaminosos. Mas no dia da festa foi lá, venerar a cruz, e viu que uma força invisível a impedia de chegar a venerar o madeiro, e nisso ela começou a refletir, e novamente veio à tona. Depois de 17 anos, sua mente veio à tona, há uma certa sobriedade parou sobre ela, e ela parou a ficar muito triste, pensando que de fato, então, a vida de pecado tornou dela, criou dela um abismo intransponível entre ela e o seu Criador, entre ela e Deus,
E a única maneira agora de talvez conseguir transpor esse abismo era suplicar a mãe de Deus. É a única intercessora que poderia ajudá-lo nesse momento agora, onde ela veio à tona, a sua pecaminosidade, foi ela recorrer à mãe de Deus. E quando pensava esses pensamentos, seu olhar, por acaso, de relance, avistou no pórtico da igreja o ícone daquela que ela clamava no coração, e então pediu à mãe de Deus a graça e o voto de que se a mãe de Deus intercedesse por ela, obviamente ela prometia não cometer mais esse tipo de pecados, e estaria nas mãos da mãe de Deus, se ela fosse possível aí, e para a sua tranquilidade, para essa agonia, essa aflição fosse apaziguada em seu coração, e na sua alma, ela pudesse beijar o madeiro da cruz para sentir alívio desse inferno que ela estava vivendo ali, naquele momento de ardor da consciência. E então, novamente, ela se colocou dos degraus rumo a venerar a Santa Cruz, e dessa vez a mesma força que a impedia, dessa vez a empurrava para ter força e coragem de venerar o madeiro da cruz, beijou e venerou o madeiro e sentiu grande alívio, voltou à mãe de Deus, perguntou a ela no seu ícone o que é que devia fazer. E uma voz em seu coração disse que ela deveria ir rumo ao deserto do Jordão, para além do Jordão. E assim ela se dirigiu e passou no deserto 47 anos de asceticismo para poder simplesmente tornar-se um vaso e um ícone do arrependimento. E de fato sua biografia narra através de São Jósibas o quanto em detalhes essa mulher, que outrora possuía uma das vidas mais vergonhosas, e agora foi exaltada pelo próprio Cristo e sua mãe, com virtudes de milagres atônitos, milagres impressionantes em relação à comprovação de que agora Deus morava nela e que ela se fez agora templo de Deus, e que Deus, portanto, agiu com misericórdia e compaixão, limpando o interior de seu coração para que pudesse nele habitar. E então, queridos amados cristãos ortodoxos, nós quando chegamos nesse ponto da biografia de Santa Maria do Egito, nós imediatamente temos algo em nossa mente que começa a alarmar, nós tentamos, inconscientemente ou não, comparar nossa vida com a dela, nos emocionamos muito quando lemos da sua vigília dedicada à biografia de sua vida. Todos ficamos muito comovidos, é impossível não se comover. Cada ano, quando nós vemos os detalhes de sua vida, é impossível conter-se, não chorar, não se comover, não soluçar pelos detalhes dessa mulher, os seus pecados, sua sinceridade, sua autenticidade em colocar para fora suas chagas sem medo nenhum de que as pessoas a julgassem. Ao contrário, isso fazia bem para ela, mostrar os seus pecados, mostrando o quanto Deus foi poderoso e misericordioso para com ela. E, portanto, assim, colocou-se diante de São Jósibas, e através de São Jósibas, como holofotes para o mundo inteiro, desnudando-se não só do asceticismo, mas também de sua própria vergonha, contando sua vida em detalhes para toda a humanidade. E nós, nesse momento, obviamente, comparamos nossa vida, nossas quedas com Santa Maria do Egito, e aí começamos a querer comparar o que é que nós podemos fazer para tentar ter o mesmo arrependimento dela, o mesmo nível de santidade dela, ou até mesmo tentar dar o primeiro passo dela, que é o caso de muitos de nós, que nem demos esse passo ainda e continuamos na vida de pecado, tal como ela. E aí vem um alarme em nossa consciência, um temor, um estupor, passa a nos colocar, nos apossar de nós, onde nós perguntamos-nos: Senhor Deus de bondade, se 47 anos foi suficiente para ela, para que pudesse obter o perdão de Deus, quantos anos teriam que passar no deserto a partir de agora, até já velho, cansado, para que Deus possa me perdoar? Então, essa pergunta é muito válida, muito legítima, mas ela tem que ser reformulada, na verdade. Ela está mal formulada. Quem foi que disse que Santa Maria do Egito foi ao deserto para obter o perdão de Deus? Vou logo dizer uma frase bastante impactante. Santa Maria do Egito não precisava em nada do perdão de Deus. Quem acha que ela foi ao deserto porque precisava do perdão de Deus, está muito equivocado, não entende ainda as profundezas da vida espiritual. Então, a primeira coisa, vamos deixar bem claro, Santa Maria do Egito não precisava do perdão de Deus, e não foi por esse motivo que ela foi para o deserto. E por que ela não precisava do perdão de Deus? Porque o perdão de Deus foi concedido a ela não 3 dias depois, não 30 anos, não 30 segundos, mas no mesmo segundo, nem 30 milésimos de segundo, no mesmo instante que ela se arrependeu e pediu a Deus, com o coração contrito e quebrantado: eu ofereço o que eu tenho,
Ajuda no nome de Deus, porque não tem outro socorro além de ti. Naquele mesmíssimo momento, todos os seus pecados foram perdoados, apagados do livro da vida, porque Deus não se bajula em relembrar as quedas de sua criatura, a qual ele ama e tem grande zelo e proteção. É o diabo que gosta de esfregar-nos e colocar-nos as nossas quedas para nos amedrontar. Todo pai, se pudesse, daria a vida para que ninguém no mundo soubesse os defeitos e as quedas de seus filhos. Quanto mais Deus de misericórdia não encarnou, deu sua vida e nos disse que se nós também cobrimos os pecados dos nossos irmãos, ele também nos encobrirá os nossos no dia do juízo, através da epístola de Santiago. Então, a Deus, nenhum movimento lhe agrada em ficar rememorando os pecados. Ao contrário, tão prontamente o pecador arrependido suplica o arrependimento, imediatamente Deus, que é maduro, acima de qualquer conceito, esqueceu-se disso. E se ele se esqueceu, significa que esses pecados não existem mais. Então, Maria do Egito foi perdoada, e a prova disso é que logo depois de ter ido à igreja, nenhuma força a impediu. Ela logo pôde venerar e beijar a cruz santa do Senhor, a própria madeira ficante. Se tivesse algo ainda a se reconciliar com Deus, ela não poderia ter sido impelida pela força do Espírito Santo a beijar o madeiro. 2. Logo que ela participou da vigília desta noite, e no outro dia de manhã, pela liturgia da biografia, que ela comungou dos santos mistérios. Se ela não tivesse se metido o perdão dos seus pecados, estaria em epitimia. Ninguém teria dado a comunhão a ela após escutar a sua confissão, se não tivesse entendido pelo que foi narrado da parte dela, de que Deus a havia perdoado. E se ela comungou, então significa que ali, pelo discernimento espiritual, temos total garantia de que Deus havia perdoado completamente Maria do Egito. Então, a pergunta agora fica melhor formulada da seguinte maneira. 2 pontos. O que é que Maria do Egito foi fazer no deserto 47 anos? E por que ela ficou 47 anos no deserto? Bem, agora podemos voltar a uma resposta mais plausível também para uma pergunta plausível. Santa Maria do Egito, portanto, já tendo o perdão de Deus, foi para o deserto como muitos outros ascetas também foram, a exemplo de nosso Salvador, para arrancar de seu coração as raízes das ervas daninhas que produzem as gramíneas e os arbustos das paixões do solo do coração. Sabendo que havia recebido o perdão de Deus e tendo muito medo de voltar para esses mesmos hábitos e essa vida, ela foi trabalhar com a graça de seu batismo, ativando essa graça como sua ferramenta para arrancar as raízes das paixões que poderiam, porventura, fazê-la voltar a esta vida. Tanto é que nos primeiros anos de sua biografia, ela narra, quando José pergunta, como sobreviveste? Eu não estou vendo aqui nenhuma frutífera, nem peixe, nem nada para se caçar. Do que tu vivias? E ela diz, trouxe apenas 6 fornadas de pão, comi uma ou comi outra, duraram mais ou menos 6 meses até a última. Depois disso eu simplesmente vivia de fome, comia algumas ervas que o próprio deserto dava de vez em quando e abandonava a graça de Deus. Agora, quanto às paixões, como que lidavas com elas, Maria do Egito? Ó Maria. E aí foi dito por ela a Jósbas que quantas vezes até sentia nos lábios o gosto dos vinhos, seus lábios querendo novamente cantar as músicas satânicas que cantavam nos bares e nas chamadas discotecas das épocas, digamos assim, das boates e discotecas da época em que vivia, as canções sedutoras, o fogo das paixões, dos desejos contra eles ardia, e ela disse que o que fazia era colocar simplesmente sua cara no deserto da areia quente e escaldante, e ficava ali, pedindo a Deus misericórdia sem cessar, em oração incessante, tentando não limpar os pensamentos. Depois de limpar os pensamentos, percebia que, esforçando-se para não pensar, passar, digamos assim, um pano naquela névoa de pensamentos impuros, de repente via um afago, um consolo do coração, que era justamente a força da graça de Deus, que vendo que nós estamos esforçando-nos para purificar nossa mente,
vai limpando devagarinho o coração, porque a purificação do coração é muito mais profunda e distinta da purificação de mente. E, portanto, assim, ela foi lutando com sua parte e Deus com a dele. E ao longo dos 47 anos, o coração dela estava limpo e puro, tão brilhante e polido, que a graça do Espírito Santo dela era um espelho. Isso se via pelos seus milagres, pela forma com que dialogava com a Jósimas. Sabemos que em 12 anos, ela não frequentou desde criança até 29 anos, e nem um só dia ela pisou no templo de Deus para escutar sermões. De 12 anos ela fugiu das casas do pai, não teve tempo de ser catequizada da igreja e das doutrinas. Mas ela claramente sabia a escritura de cor, mostrando que o Espírito Santo, mesmo que nos ensina aqui no templo, é o mesmo Espírito Santo que nos ensina no deserto, se assim fomos para ele. E com o conhecimento de Deus não se adquire por livros diretamente, mas o mesmo Espírito Santo que através do ofício do serviço divino vai nos ensinando através da liturgia, toda vez que nós vamos limpando nossos pensamentos, considerando dos tropalos, dos condáquios, das estiqueiras, dos cantos, das letanias do sacerdote, fechamos os olhos fechamos os olhos físicos e abrimos os olhos espirituais para estar diante dos ícones, penetrando e mergulhando na liturgia, não dando trela para calor, para cansaço, para contas a pagar, para segunda-feira amanhã o que eu vou fazer, mas simplesmente com compulsão, pedindo a Deus o dom das lágrimas, o dom de poder mergulhar no mistério da liturgia, nós vamos tendo também essas revelações dentro do Espírito Santo da igreja, no templo. Mas o mesmo Espírito Santo que atua aqui, é o mesmo que atua no deserto para aqueles que lá vão, para poder também apenas limpar os seus corações, tirarem as raízes das impurezas das paixões, não para obter perdão, para tirar as impurezas, limpar, purificar o coração e blindá-lo contra as investidas do maligno, para que não possam cair novamente nos mesmos erros e que a graça de Deus possa estar no nível com eles tão íntima que faz com que eles estejam preservados de futuras novas quedas. É por isso que não só as Maria do Egito, mas inúmeros santos foram pedir a Deus o perdão dos pecados e depois foram isolar-se do mundo, não porque odiavam o mundo ou o próximo, mas porque sabiam que poderiam não só pecar, como fazer os outros pecarem gravemente. E isso não seria bom nem para eles, nem para o próximo, e ofenderia a Deus, que foi tão misericordioso e havia sido compassivo e dado perdão à vida de pecados. E é por isso que nós vemos que no exemplo da Escritura, nós temos vários exemplos como no Velho do Egito. Para quem acha que nós estamos blefando e criando um caso hipotético, forçando a barra para ela, vamos à Escritura rapidamente. O profeta Davi cometeu duplo pecado gravíssimo, adultério seguido de homicídio. Tão prontamente ele pediu a Deus perdão, sinceramente, com o coração arrependido, teceu o Salmo 50, o coração contrito que entrar, ó Deus, eu sei que tu não desprezas. Os sacrifícios, os holocaustos, os bois, os bós não te agradam, mas o que eu tenho eu dou a ti. Um coração contrito e quebrantado, tu não desprezas. Imediatamente o profeta Natã comunicou a ele que ele estava reconciliado com Deus, e Davi, exultando de alegria, pôde oferecer a Deus uma vida, continuando do zero, do nada, como se nada tivesse acontecido, o seu serviço como rei de Israel. O rei Manassés, que chegou a adulterar no templo santo de Deus sacrifícios a ídolos, perverteu a casa do Senhor em sacrifício a ídolos. O rei Manassés, assim que também voltou assim, viu o que tinha feito, compôs essa belíssima oração, que nós sempre repetimos elas das completas, do ofício das completas, nas grandes completas, repetimos a oração do rei Manassés, e ele também compôs aquele hino maravilhoso de arrependimento, finalizando a oração, portanto, ó Senhor, por amor do teu servo Abraão, de Isaac, a teu santo e teu amado Israel, concede-nos a nós e ao teu povo tuas misericórdias. E então Deus imediatamente concedeu perdão imediato ao rei Manassés. E assim também nós vimos na vida de Santa Maria do Egito. Portanto, o objetivo pelo qual ela foi para o deserto não foi para pedir perdão, como muitos nós podemos. Imagine quantos problemas isso pode causar em nós, se nós ficamos imaginando que uma vida de pecados tem que ser compensada por uma vida de castigo e sofrimento, para que só então Deus vai me perdoar. Isso não é ortodoxia, isso não é a graça de Deus, isso não é a mente de Deus, isso não é o relacionamento com Deus. Agora, por amor a Deus de nossa parte, como uma contrarresposta consciente, adulta e madura, de alguém que realmente entendeu os seus pecados, nós temos que realizar nossos graus de asceticismos, nossos graus de renúncia,
Porque o cristianismo, não esqueça e não lutem contra isso. Cristianismo é renunciar coisas. Se nós queremos ser cristãos em uma gramatura enorme ou menor, nós sempre estaremos tendo que renunciar a alguma coisa. Sempre na nossa vida passam os anos e nós vamos ser apresentados a alguma outra realidade, onde nós vamos ter que renunciar a certas coisas para continuar servindo a Deus. E a vida nos pega de surpresa, dia, noite, amanhã, depois de amanhã, e constantemente vamos vendo que nós vamos ter que renunciar a certas coisas. Então o cristianismo é renúncia. E para renunciar a essas coisas, nós sabemos que é difícil, requer muita força, e nós pedimos, hagamos com Deus, e Ele vai nos dando a coragem, o discernimento, a bravura de renunciar a essas coisas, para aí, mesmo no meio de quedas e de várias tentações e labirintos mentais, nós vamos sufocados pelas nossas paixões, mais na esperança do Senhor e de sua mãe, e dos santos que intercedem por nós vamos vencendo as tentações, vamos renunciando ao mundo, suas paixões, a um nível menor às vezes um nível muito radical até, às vezes nos pede que renunciamos até a família, dos casos mais extremos, e para servi-lo nós ficamos embasbacados, mas depois Deus nos dá a força, a paz, o aceitar essa vontade dele, e isso é a vida para todo cristão. Renúncia. O cristianismo é constante renúncia, e isso ocorre principalmente em relação ao campo de nossas paixões. Ou nós servimos nossas paixões, que são nossos instintos caídos, ou nós servimos os mandamentos, e eles não são compatíveis. Então, para poder estar, vamos dizer assim, entendendo por que Santa Maria do Egito foi 47 anos tem que ser purificado no deserto, há que entender que o perdão a ela foi dado, mas os seus instintos egoístas e suas paixões ainda precisavam de serem apaziguados, curados, removidos pela raiz. E como diz Elder José de Castro do Monte Athos, assim como o horteleiro, o jardineiro, quando vai remover as ardanias, muitas vezes se fura nos espinhos, dos cardos, mas depois que ele termina o trabalho, ele senta e se gloria vendo que o solo está limpo, novamente fofo, e que poderá fazer uma boa semeadura com ervas boas. Assim também é o coração do asceta. E isso se dá para todos nós. O começo da vida espiritual é dose de leão. Todos nós, especialmente jovens, nós temos um fulgor muito grande, uma energia muito grande ao pecado. E embora o batismo entrou dentro do nosso coração a graça e nos tirou as paixões de dentro do coração, isso precisa ocorrer na prática, esse movimento invisível precisa ocorrer na prática, numa sinergia, numa participação mútua do homem, para que esse sacramento que ocorreu ali antecipadamente, fora do tempo, se faça realidade da linha do tempo até a nossa morte. As paixões foram arrancadas do batismo? Sim, por Cristo fora do tempo. Agora nós vamos ganhando esses espólios dessa vitória no nosso dia a dia, não é mágico. A força do batismo está lá, mas ela está enterrada nas profundezas do coração. Para que essa força borbulhe e arranque as profundezas das raízes pecaminosas, é necessário pé no chão, sobriedade, muita coragem, bravura, força, violência, porque dos violentos que arrebatam o reino dos céus, e partir para o combate. Não há outro tipo de vida para o cristão. É por isso que as nossas igrejas estão vazias. É por isso que na igreja ortodoxa não se verá multidão de pessoas em rebanho. Nunca se viu na verdadeira igreja, com os apóstolos, rebanhos numerosos. Rebanhos pequenos, mas cheios de espiritualidade. Hoje nós vemos rebanhos numerosos, podem investigar. Algo tem aí que está sendo feito equivocadamente. A verdade é dói a quem doer, e poucas pessoas querem a verdade. O mundo odeia a verdade, as pessoas escutam esses sermões, e elas não querem isso. Quem é que quer renunciar? Sua comodidade, seus prazeres, sua vida, seu dinheiro, suas loucuras? Claro que não. Isso é para o mundo. O mundo gosta das suas paixões. Agora nós, os cristãos, nós, miseráveis e fracos que somos, ao menos vamos tentando nos manter de pé, mantendo o que se tem, como é a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, no reino do Apocalipse, a única igreja que o Senhor verá é de Filadélfia. Por quê? Porque manteve o que tinha. Essa será a igreja do fim dos tempos, essa é a nossa geração. Isso nos leva a outra pergunta. Ok, mas novamente, vocês estão dirigindo 47 anos, passou para o arrependimento. Onde é que eu me encaixo aí? Porque não imagino jamais eu indo para o deserto, nenhum de vocês, talvez dessa geração, não se imagine. Eu não imagino largando minha família e indo agora para o deserto judaico, o deserto egípcio, e começar a ter uma vida de asceticismo. Simplesmente isso não é para mim. Não imagino nisso. Então nós vamos perguntar,
E como é que nós vamos participar desse arrependimento do Egito? O arrependimento nós obtemos de graça, mas o perdão dos pecados nós obtemos de graça, mas o arrependimento ele tem que ser conquistado. Como é que nós vamos ao menos participar um pouquinho desses espólios maravilhosos que Santa Maria do Egito participou, que Cristo havia conquistado para ela e que ela tomou para si também? Como nós vamos também nós temos a nossa parcela na vida de Santa Maria do Egito? Parece especialmente a nossa geração, meu Deus do céu, é algo muito distante da nossa realidade. Quem vai se imaginar fazendo sacrifícios e asceticismos tão memoráveis como João Clímaco, como Maria do Egito, novamente, como São João de Constrá, como o Papa Nicolas, como Abirônimos? Como nós vamos fazer esses altos graus de santidade? Mas nossa geração não é feita para isso, não tem força para isso. E então nós ficamos realmente muito embasbacados, às vezes desanimados, e perguntamos, então o que será de nós? Porque obtemos o perdão, mas o arrependimento é algo muito distante. Então, quem for sincero diz, eu não tenho nenhum arrependimento sobre o que eu fiz. Eu continuo um monstro, cheio de paixões, e infelizmente o meu coração é duro e longe estou de arrepender-me. Então, para nós, essa classe de pessoas a qual eu me incluo, o que não resta para nós então? Como vamos participar, nem que seja um pouco, da vida de Maria do Egito? E a resposta para essa pergunta está exatamente nessa semana, no cânon de Santa Helena de Creta, que nós realizamos nas igrejas eslavas. A leitura do cânon de Santa Helena de Creta chama-se Vigília de Santa Maria do Egito, porque cada parte do Santa Helena de Creta compôs, ele colocou tropários específicos para falar de Nossa Santa Venerável Maria, ora Deus por nós, mostrando os caminhos do arrependimento. Então ele nos coloca ali todos os exemplos do Antigo e do Novo Testamento e conclui, minha alma, tu não imitaste nem exemplos do Antigo nem do Novo, o que restou para ti? Eis que, infelizmente, a paixão, a ignomínia, a condenação está preparada para ti, como foi preparada para o diabo e seus sequazes. O que farás, ó minha alma? Então o cânon de Santa Helena de Creta nos dá uma resposta para nós que nos incluímos nessa classe da última geração, muito fracos para o arrependimento. Quem hoje vai imaginar indo para o deserto e fazendo graus de asceticismo como os santos ascetas do passado? Então Santander nos dá a seguinte resposta. Da nona oda, da última parcela do cânon de Santo André, ele nos diz o seguinte tropário, que diz o seguinte, da nona oda da último combo, dedicado ao último dia do seu cânon, que é lido completamente nessa semana que se passou, a quinta semana. Não exijas de mim os frutos dignos do arrependimento, porque a minha força está esgotada, mas concede-me sempre a contrição de coração e o espírito de pobreza, para que possa, meu Salvador, oferecê-los a ti em sacrifício. Ou seja, Santo André aqui diz primeiramente, não exige de mim os frutos dignos do arrependimento, não exige de mim os frutos de Santa Maria do Egito, nem de São João Clímaco, nem dos apóstolos, nem de tua Santa Mãe, porque isso eu não tenho. A minha força está acabada, esgotada, já não tenho força nem para arrepender-me. E sinceramente, quem pode dizer que tem arrependimento? Mas concede-me sempre a contrição de coração e o espírito de pobreza, para que possas, meu Salvador, oferecer-os a ti em sacrifício. Então significa, meus amados cristãos ortodoxos, que a Santa Igreja pensou em tudo. A Santa Igreja quase que nos dá até atalhos para entendermos como podemos chegar à graça do arrependimento. Já que nós não temos nem força, porque a nossa força nos abandonou, nossa geração, nós somos já esgotados, cansados, nem temos como imaginar lutar para dizer que temos como alcançar o nosso arrependimento. Então só é para nós uma solução que quase é um atalho. Coração contrito e quebrantado, ó Deus, tu não desprezas. É isso que eu vou oferecer a ti. A tristeza, a dor de coração, a aflição, porque não tenho arrependimento. Isso me dói, é o que eu tenho a oferecer-te, Senhor, e aqui está esse como a minha única oferta, miserável que é, mas é diante de ti que as minhas chagas são desnudadas, e tu sabes como curar, meu Senhor. Esta é a posição de que cada um de nós cristãos ortodoxos temos que estar conectados nessa sintonia para entendermos como então a Santa Igreja pensou em tudo para nós. Nossos santos padres nos dizem que quando o homem ou a mulher oferece esse coração contrito e quebrantado com essa tristeza por não ter o arrependimento nem forças para lutar por ele,
nosso Senhor, vendo que esse é o estado de compulsão que a alma se encontra, iguala ela em santidade no reino dos céus, com a mesma posição, o mesmo ranking, lado a lado aos ascetas que foram ao deserto e passaram anos e décadas jejuando, orando e em prostrações. Vejo como a Santa Igreja nos dá quase um atalho para a nossa salvação e não há desculpas que possamos dar de que não há caminhos ainda saudáveis para que nós, a última geração de cristãos, a mais terrível, a mais teimosa, a mais obscura, a que nem pode ser reconhecida como cristão. Santos Padres de século tiveram visão do primeiro concílio como seria a nossa geração, quando o Espírito Santo revelou a eles como seriam os últimos cristãos do mundo. Eles viram que os monges viveriam como os leigos, e os leigos como animais, e os cristãos seriam irreconhecíveis em sua aparência em relação ao que era um cristão ortodoxo dos tempos anteriores. Mas a estes será dado um dom de defender a verdade, como nunca houve também na geração dos cristãos. Porque a maior perseguição se aproxima, maior de todos os tempos, maior do que Diocleciano, maior do que os bolcheviques e o comunismo, maior que o modernismo, maior do que as inovações, se aproxima, está à beira de entrar e separindo para nós o tempo das abominações, da desolação, do qual falou o profeta Daniel. E para isso vai ser necessário um único dom para nós. Não é piedade, não é ceticismo, é a força de se manter continuando fazendo o que temos que fazer na Igreja Ortodoxa, ao menos na verdadeira doutrina. E quanto ao arrependimento, nossa força está esgotada. Mas, oferecendo um coração contrito e quebrantado nesse processo, nosso Deus irá nos elevar a uma categoria de ascetas e santos igual em santidade, sem nada faltar, igual a Santa Maria do Egito e todos os santos que, galgando não o atalho, mas o chão duro do arrependimento, golpeando-se de noite nos sacodes do demônio e das provações, conseguiram purificar seu coração. Mas, como nos ensina Santo Isaac e a Hierônimos de Egina, o maior ato de asceticismo é derramar lágrimas pelo nosso arrependimento, ou, como diz Santo Isaac, pela falta de arrependimento. E então, nesse movimento interior, nós obteremos um coração contrito e quebrantado, ao qual Deus não despreza, e certamente não desprezando, Ele nos eleva a uma categoria de santos iguais ao dos santos das setas, que de fato foram dignos, e ao contrário de nós que dignos somos, das coroas do asceticismo e da vida eterna. Portanto, meus amados cristãos ortodoxos, pensamos a Santa Maria do Egito, nossa venerável mãe, a graça de entendermos essas coisas, não com a mente, mas sim com o coração, de oferecermos esse modo de vida salutar, da qual nós lutamos pelo perdão de Deus, pedimos e Deus nos perdoa. Depois vamos oferecer o nosso arrependimento através de um coração contrito e quebrantado que Deus nos despreza. E como nossas orações são fracas, que pelas ações dos santos profetas, que eram mestres do arrependimento, que selem com seu selo de garantia e de validade e enviem a Deus, portanto, o arrependimento por meio deles, o nosso por meio deles, para que Deus possa aceitar. E então nosso Senhor, certamente vendo esse desejo nosso de arrepender-nos, ainda que nossa força se esgotou para nos arrepender, ao menos vendo nosso desejo sincero e tristeza por não ter o arrependimento, a falta do arrependimento, sendo nosso motivo de tristeza, será para nós, portanto, também fonte de benevolência e graça de Deus para com os mortais. Que disso, nosso Senhor Deus Salvador Jesus Cristo, pelas orações de nossa venerabilíssima Mãe Maria do Egito, nos conceda. Amém. Amém.